Senhor Presidente, caríssimo amigo, a minha primeira palavra vai para Vossa Excelência, para recordar a visita inesquecível a Portugal em 2017, em Lisboa e no Porto, a forma calorosa como foi acolhido, não apenas pelos políticos, não apenas pela cultura, não apenas pela Universidade, doutor honoris causa, pela Universidade do Porto, não apenas pelas empresas e pelos trabalhadores, mas pelo povo português. O que se justifica pela dimensão de Vossa Excelência, mas se justifica também pela dimensão da Itália, pela dimensão de Vossa Excelência, como homem, como humanista, como jurista, como político, como estadista, como europeu, como portador de uma visão universal. Quero homenagear publicamente Vossa Excelência e o seu papel, não apenas em Itália, mas na Europa e no mundo. E depois a Itália. A Itália está ligada a Portugal desde sempre. Nascemos ligados à Itália. O nosso primeiro rei casou com uma italiana. A história de Portugal é largamente a história da Itália. Na cultura, nas relações linguísticas, no conhecimento humano e agora também muito nas relações económicas, comerciais, financeiras e sociais. Não pode ser melhor o momento que vivemos no diálogo bilateral entre Itália e Portugal. Mas temos uma responsabilidade europeia. E sobre o mundo e sobre a Europa partilhamos os mesmos princípios. O Estado de Direito democrático, os direitos humanos, o respeito da pessoa, o multilateralismo, a defesa da paz, a rejeição dos radicalismos, das xenofobias, da incompreensão e da intolerância. Queremos uma Europa forte, num mundo imprevisível, num mundo em que alguns dos mais poderosos, como disse Vossa Excelência, colocam os seus interesses egoístas à frente de uma visão global da humanidade. Num mundo em que o protecionismo e o unilateralismo reapareceram, quando há tantos problemas que só podem ser resolvidos em conjunto. Só pode resolver-se aquilo que é essencial na humanidade com a liberdade económica, com o respeito às organizações internacionais e do direito internacional, com a procura da paz, com a construção de pontes, com a prioridade da política sobre o egoísmo meramente economicista ou financista. E a Europa entra num novo ciclo. E nesse novo ciclo, Itália e Portugal estão de acordo no essencial. É preciso que a Europa tenha uma posição comum sobre migrações. Portugal agradece à Itália a coragem, quase o heroísmo com que acolheu sozinha esse drama no momento inicial. Portugal tem testemunhado a sua solidariedade no acolhimento aos migrantes, no apoio à Itália, na procura de soluções que sejam
de toda a Europa, mas flexíveis, sensatas, moderadas, como é o caso daquelas recentemente objeto de consenso em Malta. Mas a Europa tem de aprovar um quadro financeiro plurianual. A Europa tem de definir as suas linhas económicas e financeiras para o futuro. Tem de reforçar a sua coesão interna. A Europa não pode dividir-se, tem de se unir. Tudo o que sejam propostas que dividam a Europa, enfraquecem a Europa. Não pode haver Europa de primeira, de segunda, de terceira e de quarta. Tem de haver uma só Europa. E essa Europa tem de estar muito atenta ao que se passa no mundo. Porque o mundo precisa de uma Europa forte. A ausência de uma Europa forte significa mais egoísmo, mais protecionismo, mais unilateralismo, mais incompreensão perante as alterações climáticas. E essa Europa forte tem de dialogar com a África desde logo. Itália conhece bem a África. Portugal é histórico, conhece muito bem a África. Em conjunto, temos de trabalhar para sensibilizar os nossos parceiros europeus para o facto de que a Europa não pode ignorar a África. Tem de haver uma parceria entre a Europa e a África. Como deve haver uma atenção ao Mediterrâneo, ao Próximo Oriente, ao Médio Oriente. Aí, Itália e Portugal e nós, europeus, temos de estar firmes nas alianças a que pertencemos e ser tanto ou mais aliados do que os aliados que de vez em quando se esquecem da Europa. Nós não nos esquecemos das alianças a que pertencemos. Nunca. E por isso não nos esquecemos da NATO e da relação transatlântica, que é tão importante para o equilíbrio do mundo. Por isso não nos esquecemos que o transatlantismo vai também até ao Sul e deve dialogar com a América Central e do Sul. E estamos abertos aos outros continentes. Temos uma visão global da humanidade. E em conjunto trabalhamos em vários pontos do globo, numa colaboração militar, numa colaboração social, numa colaboração para a paz, numa colaboração humanitária, numa colaboração também ela cultural. E termino na cultura. Eu queria agradecer ao Presidente Sérgio Mattarella a honra que me dá, acompanhando-me amanhã, na ida à primeira das primeiras universidades europeias, à Universidade de Bolonha. Porque ele sabe, como eu sei, que ser-se chefe de Estado é muito importante e é muito responsável, mas que ainda é mais importante aquilo que é a formação académica, aquilo que o marcou e me marcou. Porque foi aí que aprendemos os princípios e os valores. E por isso fico muito sensibilizado pela presença do Presidente Sérgio Mattarella num momento em que o académico português, que já está jubilado na sua academia, vai reencontrar o espírito académico na primeira das primeiras universidades europeias, com um grande académico que o é, para além de ser um grande humanista, um grande político e um grande estadista. Mas o mais importante são as relações entre povos. O povo português saúda fraternalmente o povo italiano, recordando que foi uma coincidência feliz que o mesmo dia
25 de Abril, tenha sido o dia da afirmação da democracia em Itália e muitos anos depois, infelizmente, tenha sido o dia da afirmação da democracia em Portugal. Muito obrigado, Presidente. Grazie Presidente. Grazie.